Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos ver a aula 8, soma dos termos de uma PA no setor A. Antes de nós começarmos, talvez você lembre de uma história que eu contei para vocês lá no primeiro ano, a respeito de um aluno que dava muito trabalho na escola chamado Gauss. Ele dava tanto trabalho na escola que um dia ele foi parar na sala do diretor e o diretor deu um castigo para ele. Um castigo aí entre aspas. Que ele deveria somar o seguinte: 1, 2, 3, 4, 98, 99, até 100. Então ele deveria fazer assim, ó. 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, e assim por diante. O diretor da escola achou que Gauss ia demorar um tempão fazendo isso, que ele ia ficar ocupado. Aí Gauss pegou o problema e fez o seguinte, ó. Ele reparou que 1 mais 100 dá 101. 2 mais 99 dá 101. 3 mais 98 dá 101. Aí Gauss pensou, peraí, eu pegando, somando de 2 em 2 dá 101. 101. Como eu estou contando de 2 em 2, ele falou, são 100 números. Contando de 2 em 2, ele dividiu 100 números por 2, dá 50 números. Multiplicou isso por 50 e rapidamente chegou no resultado da soma que o diretor havia solicitado. Gauss vem depois a ser um grande matemático, aquele que a gente viu que trabalhou muito com números complexos. Mas vamos voltar ao início. A fórmula que permite calcular a soma dos n termos de uma progressão aritmética é A1 mais AN vezes N dividido por 2. Esse dividido por 2 aqui, ó, foi o que Gauss fez quando ele pegou esse número 50. 100 números dividido por 2, 50. Essa fórmula, então, nós já vimos lá no primeiro ano. Eu vou pegar aqui um exemplo bem básico para mostrar para vocês como se fazer para calcular a soma de n termos de uma PA. Eu vou pegar aqui um exemplo de uma PA. 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Eu estou solicitando aqui, ó, S7, a soma dos 7 primeiros termos da PA. Lembrando que nós já vimos numa aula anterior que esta fórmula aqui, a fórmula do termo geral, permite você calcular qualquer termo de uma progressão aritmética. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Vamos calcular a razão desta PA. Eu posso calcular pegando o segundo menos o primeiro, o terceiro menos o segundo termo e assim por diante. Eu fiz aqui, ó, a razão r é igual a 5 menos 3, a razão é 2. Repare que para calcular a soma dos 7 primeiros, eu preciso do A1, que é o primeiro termo que eu tenho, 3. E eu preciso do AN. Mas quem é AN? Ora, se eu estou somando, se eu estou procurando a soma dos 7 primeiros, o N aqui é 7. Então aqui, ó, é A7. Por isso eu preciso calcular primeiro quem é o A7 para depois calcular a soma dos 7 termos, dos 7 primeiros termos. Vamos lá. Fórmula do termo geral. AN, A7 é igual a 1, 3, mais N, N aqui, ó, 7 menos 1 vezes a razão, que é 2. 7 menos 1, 6. A 7 vai ficar 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. A 7 é igual a 15. Eu quero descobrir a soma dos 7 primeiros termos. Soma dos 7 primeiros termos é A1, 3,
mais A7, 15, vezes N. Olha aqui, ó. SN, S7, o N é 7, dividido por 2. 15 mais 3, 18, vezes 7 dividido por 2. Simplifica aqui, ó, por 2, vai ficar 9 vezes 7, 63. Agora nós vamos resolver os exercícios que estão na apostila. Acompanhe comigo a leitura do enunciado. Um fisioterapeuta elaborou o seguinte plano de treinos diários para o condicionamento de um maratonista que se recupera de uma contusão. Primeiro dia, corrida de 6 km. Dias subsequentes, acréscimo de 2 km à corrida de cada dia imediatamente anterior. O último dia de treino será aquele em que o atleta correr 42 km. O total percorrido pelo atleta nesse treinamento, do primeiro ao último dia, em quilômetros, corresponde a... talvez você, durante a aula, escute ao fundo uma música. É um pessoal que está transmitindo aqui um culto ao vivo, mas não se preocupe com isso, eu acho que dá para escutar bem. Eu falando, claro, né? Do enunciado você tira o seguinte. Primeiro dia, o atleta vai correr 6 km. Nos dias subsequentes, 2 km a mais do que o dia imediatamente anterior. O último dia de treino será aquele em que o atleta percorrer 42 km. A pergunta do examinador é: somando todos os dias, ou melhor, somando os quilômetros que o atleta percorreu dia a dia, qual será o total de quilômetros percorrido por esse atleta? Ora, repare aqui, ó. Você tem A1, 6. Primeiro vamos ver se é realmente um APA. Faz assim, ó. 8 menos 6, 2. 10 menos 8, 2. 12 menos 10, 2. Existe, a partir do segundo termo, somando uma constante 2, que é a razão. 8 menos 6, aqui ó, a razão, 8 menos 6 é 2. Agora, eu não sei qual foi o último dia que ele correu. Será que foi o 10º dia? Será que foi o 11º? Será que foi o 9º dia? Eu não sei qual foi o dia que ele percorreu 42 quilômetros. Mas espera um pouco. Se eu descobrir a posição N que esse termo está, qual é a posição N que esse termo está, eu vou descobrir quantos dias ele correu. Porque, ó, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, assim por diante. Eu vou chamar a N de 42. Se eu descobrir a posição, repetindo, se eu descobrir a posição que esse termo está, eu vou descobrir quantos dias ele correu. A posição, lembra? É N. Então aqui, ó, eu vou chamar o AN de 42. Vou pegar a fórmula do termo geral. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. AN, 42. A1, 6. N, justamente o que eu estou querendo descobrir. Este N é a posição que está este termo. N menos 1 vezes a razão, aqui ó, razão 2. Vamos subtrair 6. 42 menos 6 é igual a N menos 1 vezes 2. 42 menos 6, 36. Esse 2 aqui, ó, que está multiplicando aqui, eu vou dividir tudo por 2. 36 dividido por 2 é igual a N menos 1. 36 dividido por 2, 18.
igual a n menos 1. Menos 1 aqui, ó. Vamos adicionar, vamos somar 1. 18 mais 1 igual a n. N é igual a 19. Então, aqui é o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia que ele percorreu 10 km, no quarto dia ele percorreu 12 km. Qual foi o dia que ele percorreu 42 km? Foi no 19º dia. Aí você vai dizer, professor, mas não é isso que ele está pedindo. O examinador está pedindo quantos quilômetros ele percorreu somando dia a dia. Sim. Mas para calcular a soma desses termos, eu preciso do A1 e eu preciso do AN e eu preciso também do N, que acabamos de encontrar, que é 19. Fórmula da soma dos N termos de uma PA. Está aqui. SN. Então, a soma dos 19 dias. Está vendo como é importante aqui? Eu descobri antes. A soma dos 19 dias. Quanto que ele percorreu a cada dia? A1, 6. Mais AN, 42. 42. Vezes N, 19. Dividido por 2. 6 mais 42, 48 vezes 19. Simplificando aqui por 2, multiplicando 24 por 19, 456 quilômetros. Esse atleta percorreu somando dia a dia. Exercício 2. Acompanhe a leitura do enunciado. Considere a sequência de números binários 101, 101, 0101, 10, 10, 10 e assim por diante. A soma de todos os algarismos dos 20 primeiros termos dessa sequência é... Repare. O primeiro número binário, né? Você lembra, o número binário é aquele de base 2, né? Nós já vimos isso no ensino fundamental. O primeiro número é 101. Vamos somar os algarismos desse número. 1 mais 0 mais 1. 1 mais 0 mais 1, 2. O segundo número binário é 10, 10, 10, 1. Vamos somar os algarismos desse número binário. Somar os algarismos desse número binário. Dá 4. O próximo número é esse. Vamos somar os algarismos desse número. Escrevi aqui a soma de todos os algarismos. Dá 6. Repare, a soma dos algarismos deste primeiro número é 2. A soma dos algarismos desse segundo número é 4. A soma dos algarismos desse número é 6. De fato, se você pegar 101, aqui ó, 101, aí soma isso aqui ó, acrescenta isso aqui ó. Aqui dá 2, aqui ó, dá 2 também a soma, 4. Se você pegar este número anterior, novamente, o próximo é o anterior somando isso aqui, ó. Acrescentando isso aqui. 0101, 0101. Ou seja, na soma dos algarismos, de cada um da sequência desses números, você acrescenta 2, 2, 4, 6. Então aqui, a sequência formada pelas somas dos algarismos desses números vai ser 2, 4, 6, aí acrescenta 2, 8, acrescenta 2, 10 e assim por diante. Qual é a pergunta do examinador?
Quanto vale a soma de todos os algarismos dos 20 primeiros termos? Ora, eu preciso então aqui, descobrir quem é o 20º, qual é a soma do 20º, na verdade, qual é a soma dos algarismos do 20º número dessa sequência. Eu preciso descobrir aqui o A20. Eu representei aqui a sequência novamente. 2, 4, 6, 8, 10. Para não ficar, contando um por um, eu vou descobrir primeiro quem é o A20. A razão dessa PA, 4 menos 2, 2. Fórmula do termo geral. A20 é igual a 2 mais 20 menos 1, N menos 1, vezes a razão, que é 2. A20 é igual a 2, 20 menos 1, 19, vezes 2. 19 vezes 2, 38, mais 2, 40. Vamos entender bem o que significa esse 40. Significa o seguinte: se eu pegar o 40º número binário desta sequência e somar todos os algarismos, eu vou ter como resultado 40. Novamente, ele quer a soma de todos os algarismos dos 20 primeiros termos. Então ele quer o seguinte, ele quer 2 mais 4 mais 6 mais 8 e assim por diante. Fórmula da soma dos termos, ou dos n primeiros termos, de uma progressão aritmética. Sn é igual a 1 mais a n vezes n dividido por 2. A soma dos 20 primeiros termos. S20 igual a 1. 2. Mais a n, A20. Acabei de descobrir aqui. 40 vezes n. N, 20. Dividido por 2. Simplificando aqui, por 2 dá 10. 42, 42 vezes 10, 420. Lembrando que nós estamos vendo as aulas da apostila 2. Agora é a sua vez. Após assistir a aula, tente resolver os exercícios da tarefa mínima, complementar aqueles exercícios que são chamados de desafio. E no caso de haver dúvida, se houver dúvida, entre em contato comigo pelo plural.